Então, hoje vamos começar a falar de reações químicas. Então, no vídeo de hoje, vamos definir o que são reações químicas, vamos separar as reações químicas em duas partes e vamos falar apenas de uma. Então, já posso falar que as reações químicas baseiam-se em transformações químicas. E sabemos já que as transformações químicas também baseiam-se em sinais e evidências e podem ser representadas, são representadas a partir de equações químicas. Então, as reações químicas é quando submetemos algum tipo de substância num processo químico e quando essas substâncias passam por esse processo químico, elas se transformam em outras, em palavras mais simples. E isso é uma transformação química, mas nós meio que destruímos a substância inicial. Porquê? Porque a substância inicial vai passar pelo processo químico, vai ser destruída e por isso mesmo vai se transformar em outro tipo de substância no final do processo químico, que são as substâncias finais. Então, reações químicas baseiam-se em transformações químicas. E as transformações químicas podem ser baseadas em equações químicas. Como que as equações químicas são escritas? Primeiramente, nós temos no meio da equação química uma seta. Essa seta sempre fica entre as substâncias iniciais, que são as substâncias que foram submetidas ao processo químico. Depois dessa seta, nós temos as substâncias finais, as substâncias que foram originadas depois das substâncias iniciais serem submetidas ao processo químico. As substâncias iniciais nós chamamos de reagentes. E as substâncias finais chamamos de produtos da reação. Portanto, numa equação química, primeiro temos as substâncias iniciais ou os reagentes e nós temos uma seta. Essa seta, tem um significado de transformam-se em, ou seja, as substâncias iniciais transformam-se em. E no final da seta, nós temos os produtos da reação, ou seja, as substâncias finais, as substâncias que foram originadas nesse processo químico. Portanto, reações químicas baseiam-se em transformações químicas da substância e podem ser representadas por equações químicas. E como é que se escreve uma equação química? Primeiramente, colocamos os reagentes, que são as substâncias iniciais, depois uma seta, porque essa seta significa que essas substâncias iniciais vão se transformar em alguma coisa, e no final da seta falamos no que elas se transformaram, que no caso são os produtos da reação. Em outras palavras, temos os reagentes, uma seta e os produtos da reação. Agora, eu também já disse isso em outras aulas passadas, mas nós falamos que, além disso, em outras aulas passadas, nós também acertamos muitas equações químicas. Porquê? Porque eu disse que num sistema fechado, a mesma quantia das substâncias iniciais, ou seja, dos reagentes, é sempre a mesma quantia dos produtos da reação. A mesma quantia dos reagentes é sempre igual aos produtos da reação num sistema fechado. Porquê? E também isto é um dos motivos pelo qual estamos a falar de transformações químicas. Porque num ambiente fechado, quando os reagentes são submetidos a um processo químico, os corpúsculos estão organizados de uma maneira. Entretanto, ao passar pelo processo químico, esses corpúsculos eles apenas se rearranjam, ou seja, eles apenas fazem novas ligações. E essas novas ligações que eles fazem que dão origem aos produtos da reação. Portanto, podem ver que nós não criamos nenhum outro tipo de corpúsculo, não obtivemos nenhum outro tipo de corpúsculos, apenas tivemos um rearranjo de corpúsculos, apenas tivemos outros tipos de ligações, mas com o mesmo tipo de corpúsculos. E esses novos tipos de ligação que vai fazer com que tenha
avaliamos os produtos da reação. É claro que no sistema fechado, por que estamos a falar no sistema fechado? Porque quando é no sistema aberto, nós temos troca de matéria no sistema exterior e o sistema interior. E por isso mesmo já não vai seguir essa lei da conservação da massa. Ou também podemos falar a lei de Lavoisier. Porquê? Porque se for no sistema aberto, vamos ter trocas de matéria. Mas quando é num sistema fechado, nós estamos a trabalhar apenas com aquela matéria que está naquele sistema fechado. E o que acontece com essa matéria passa por uma transformação química. Mas a mesma massa dos reagentes é sempre a mesma massa dos produtos da reação. Porquê? Porque estamos a trabalhar com a mesma quantia de corpúsculos, com os mesmos corpúsculos. A diferença é o tipo de ligação química. Por isso mesmo que podemos falar que os reagentes, os corpúsculos dos reagentes, se rearranjam ao rearranjo de corpúsculos. E esse rearranjo de corpúsculos é esse novo tipo de ligação que vai fazer com que origine os produtos da reação. E esta lei que estamos a falar, que num sistema fechado, a soma dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos da reação, chama-se lei de Lavoisier. Ou também podemos falar da lei da conservação da massa. Portanto, isto também baseia-se numa transformação química, esta questão do rearranjo de átomos. Além disso, nós sabemos que é uma transformação química porque também temos sinais e evidências. As transformações químicas nos dão sinais e evidências de que realmente é uma transformação química, como, por exemplo, o ruído, uma chama, a mudança de cor, algum tipo de libertação de gás, alguma libertação de cheiro, uma variação da temperatura, uma formação de um sólido, por junção de líquidos, por exemplo, e por aí em diante. Portanto, reações químicas baseiam-se em transformações químicas. As transformações químicas baseiam-se também em sinais e evidências, porque as transformações químicas nos dão sinais e evidências de que se trata de uma transformação química, libertação de gás, mudança de cor, algum certo tipo de cheiro, ruído, chama, variação de temperatura e por aí vai. E as transformações químicas são baseadas em equações químicas, que temos os reagentes e os produtos da reação. Os reagentes são as substâncias iniciais, os produtos da reação são as substâncias finais. Para escrever uma equação química é só escrever os reagentes, uma seta, porque essa seta significa que os reagentes vão se transformar em alguma coisa, e no final da seta colocamos os produtos da reação. E uma equação química, se estiver num sistema fechado, segue a lei de Lavoisier, ou a lei da conservação da massa. Isto significa que a lei da conservação da massa, ou a lei de Lavoisier, diz que uma reação química feita no sistema fechado, a soma dos reagentes é sempre igual à dos produtos da reação. Porquê? Porque apenas acontece um rearranjo de corpúsculos, novas ligações para fazer com que ocorra substâncias finais e produtos da reação. Portanto, isto, quando falamos de reações químicas, nos referimos a isto. Agora, vamos classificar as reações químicas em duas partes, sendo que hoje vamos falar apenas de uma parte, mas vamos separar em duas partes. Primeiramente, vamos falar da junção de substâncias. Não vai ser a reação química que vamos falar hoje, porque ainda existem várias subcategorias na junção de substâncias. Entretanto, as reações químicas, nós temos a junção de substâncias e temos a reação por decomposição, ou seja, reações químicas. Subdivide-se em duas partes: junção de substâncias ou decomposição. Então, o que é uma reação química por junção de substâncias? Como o próprio nome diz, é juntar uma substância com a outra. Basicamente, nós temos uma equação química aqui.
X mais Y origina Z mais W mais rápido. O que estamos a dizer aqui em outras palavras é que juntamos uma substância mais outra, por isso junção de substâncias, juntamos um reagente mais outro e esses reagentes transformam-se em um produto da reação, mais outro produto da reação, mais outro produto da reação. Mas reparem que aqui na parte dos reagentes nós temos mais que um reagente. Temos dois reagentes, porque estamos a juntar dois reagentes, ou seja, estamos a juntar duas substâncias, por isso mesmo que é uma reação química por junção de substâncias. Ou seja, temos um reagente mais outro, por isso mesmo que temos o sinal de adição, transformam-se em, por causa da seta, em vários produtos da reação. Por isso mesmo que falamos que é uma junção de substâncias. Estamos a adicionar, por assim dizer, um reagente mais outro, uma substância mais outra que vai originar, que vai se transformar em outras substâncias finais. Por isso mesmo é por junção de substâncias. Mas também eu disse que, além de dividir as reações químicas na parte da junção de substâncias, também podemos dividir as reações químicas por decomposição. O que isto significa? Significa que estamos a decompor uma substância. Portanto, antes estávamos a juntar uma substância mais outra para originar outras. Quando falamos numa reação química por decomposição, nós vamos decompor os reagentes. Vamos decompor as substâncias iniciais. Ou seja, a equação química também muda. Se aqui nós temos dois reagentes, porque é uma junção de substâncias, na decomposição vamos ter apenas um reagente. Como podem ver aqui na equação química, temos apenas um reagente. Porquê? Porque vamos decompor este reagente. E o que vai originar? Quais são os produtos da reação? Como a reação química é uma decomposição, ou seja, estamos a decompor o reagente, os produtos da reação, obviamente, vão ser as substâncias que fizeram parte da substância inicial. Os produtos da reação, estes aqui são os produtos da reação, vão ser os constituintes do reagente. Por que vão ser os constituintes do reagente? Porque os produtos da reação são as substâncias que fizeram parte do reagente, porque estamos a decompor os reagentes. Os reagentes não, o reagente nesse caso, não é? Por conta de estarmos a decompor o reagente, os produtos da reação vão ser as substâncias que fizeram parte do reagente. Portanto, um só reagente se decompõe em outras substâncias que fizeram parte da sua composição. Por isso mesmo que a junção de substâncias temos mais que um reagente, ok? Estamos a juntar várias substâncias, mas na reação química por decomposição não. Temos apenas um reagente, uma substância inicial. Porquê? Porque estamos a decompor aquela substância inicial. Estamos a decompor aquele reagente. E os produtos da reação vão ser as substâncias que fizeram parte da composição do reagente. E também, pronto, é uma reação química. Agora, a reação química por decomposição pode ocorrer por múltiplos fatores. Temos 4. Temos a termólise, a fotólise, a eletrólise e a ação mecânica. Quem acompanha aqui as aulas vão lembrar-se que já falamos da eletrólise. Quando falamos da eletrólise da água. E vai ser justamente com este exemplo que vamos trabalhar aqui hoje. E já vimos que a eletrólise é uma reação química que ocorre por ação da eletricidade. A fotólise é uma reação química que ocorre por ação da luz e a termólise é por ação da temperatura. Mas também temos por ação mecânica e também vamos entender como que
acontece como que ocorre uma reação química por ação mecânica. Além disso, quando falamos da eletrólise da água, foi quando falamos das propriedades químicas das substâncias e falamos em maneiras de obter hidrogênio. E claro que a água, qual é a fórmula química da água? H2O, da água pura. Por isso mesmo que tem fórmula química, não é mesmo? Da água destilada. Portanto, a fórmula química da água é H2O. Se é uma reação por decomposição, H2O vai ser o reagente, que é a água pura, e se é uma reação por decomposição, significa que há substâncias que vão fazer parte dos produtos da reação, são as substâncias que fazem parte da fórmula química H2O. Portanto, os produtos da reação, quando falamos da decomposição da água por meio da eletrólise, vai ser hidrogênio e oxigênio, já que são eles que fazem parte da fórmula química da água e já que estamos a decompor a água. Portanto, agora vamos falar de cada uma dessas ações, por assim dizer, que faz com que ocorra as reações químicas de decomposição. Então agora vamos falar da reação química por decomposição por ação da eletrólise. E vimos que, quando falamos de eletrólise, é uma reação por decomposição por ação da eletricidade. Portanto, já fazem aí uma ligação. Eletrólise, ação da eletricidade. Então vamos falar da eletrólise da água destilada. Em outras palavras, é a decomposição da água por meio da eletricidade. Então, primeiramente, vamos falar da equação química. Eu trouxe 3 maneiras de trabalhar com a equação química. A equação química em si, como também podemos representar a equação química, que é por equação de palavras e como se lê. Então, primeiramente, é muito importante que numa equação química, quando vamos falar tanto dos reagentes como dos produtos de reação, melhor, numa equação química, toda vez que vamos escrever alguma substância, temos que colocar em qual estado físico ela se encontra. Então, aqui nós temos água destilada, que é o reagente, uma seta, transforma-se em, ou pronto, se decompõe em dihidrogênio e de oxigênio. Primeiramente, podemos ver que aqui na equação química nós temos o estado físico da água. Aqui diz que a água está no estado líquido e origina 2 gases, que é o dihidrogênio no estado gasoso e o dioxigênio no estado gasoso. Portanto, na equação química temos os estados físicos. A água é o reagente, e temos apenas um, porque é uma reação de decomposição, que vai se decompor nas substâncias que a formam. Portanto, a água é formada por a água. Pronto, a molécula da água é composta por hidrogênio e oxigênio. Logo, se vamos decompor essa molécula, as substâncias, os produtos da reação nessa equação química vão ser as substâncias que a formou. Portanto, se é uma molécula formada por hidrogênio e oxigênio, os produtos da sua decomposição vai ser hidrogênio e oxigênio, porque elas, as duas, formam a água. Portanto, é assim que interpretamos. Outra maneira, quando é uma reação por decomposição, nós colocamos, podem ver aqui em cima da seta, nós colocamos o tipo de ação que ela passou por esse processo, por o processo de decomposição. A água passou pelo processo de decomposição por ação da eletricidade. Por isso mesmo, colocamos eletricidade em cima da seta. Portanto, reagente, apenas um, é uma decomposição. Produtos da reação, que são as substâncias que formam o reagente, que nesse caso é água, hidrogênio e oxigênio. H2O, água, numa reação por decomposição, origina de hidrogênio e de oxigênio.
físicos, ok? Numa equação química sempre temos os estados físicos. Aqui temos água em estado líquido e os gases de hidrogênio em estado gasoso e de oxigênio em estado gasoso também. A seta que é importante para falar no que a água se transformou e em cima nós colocamos o quê? Nós colocamos qual foi, por qual meio, por qual ação que aconteceu a reação química. Neste caso foi por meio da eletricidade. Portanto, escrevemos eletricidade em cima da seta quando estamos a falar de uma reação química por decomposição. Outra coisa, isto aqui também seguiu a lei de Lavoisier. Porquê? Porque a lei de Lavoisier é que no sistema fechado, a massa total dos reagentes é sempre igual aos produtos da reação. E é isto que podemos ver. Olha só, quantos átomos de hidrogênio temos aqui? 2, não é mesmo? Porque nós temos 2 moléculas de água. E cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Portanto, como nos reagentes, nós temos 4 moléculas de hidrogênio. Agora, nos produtos da reação, nós temos quantas moléculas de hidrogênio? 4. Aqui nos reagentes, nós temos quantos? Nós temos 4 átomos, no caso. Portanto, aqui nós temos 4 átomos de hidrogênio nos reagentes e nos produtos da reação também temos 4 átomos de hidrogênio. Agora, quantos átomos de oxigênio temos aqui nos reagentes? Nós temos 2. E quantos átomos de hidrogênio nós temos aqui nos produtos da reação? Também temos 2. Portanto, podem ver que a massa dos reagentes é sempre igual aos produtos da reação. O número dos corpúsculos tem que ser sempre igual. Isso, quando acertamos os números, podemos falar que estamos a acertar uma equação química e também já vamos estudar melhor como que se acerta uma equação química nas próximas aulas. Mas é importante terem esta consciência de que numa equação química o número total dos corpúsculos da massa dos reagentes é sempre igual aos produtos da reação, ok? E além disso, repetindo, temos os estados físicos em cima da seta, por conta de ser uma reação de decomposição, temos que colocar se foi por meio da eletricidade ou por meio da luz ou etc. Vamos ver também por meio da luz e da eletricidade nos próximos exemplos. Mas desta maneira que fazemos. Agora, também temos a equação de palavras. E como que funciona a equação de palavras? Em outras formas, nós basicamente escrevemos o nome das moléculas, já que sabemos que as fórmulas químicas nos dão tanto a constituição da substância, como nos permite identificar a substância. Portanto, H2O sabemos que é água destilada no estado líquido por ação da eletricidade, porque temos a seta e eletricidade escrita aqui em cima. Como temos eletricidade em cima da seta, sabemos que é uma reação de decomposição. Portanto, a água destilada no estado líquido, por ação da eletricidade, decompõe-se, porque temos a ação da eletricidade e temos apenas um reagente, decompõe-se em dihidrogênio gasoso e de oxigênio gasoso. Qual é o nome desta molécula? De hidrogênio. Qual é o nome desta molécula? De oxigênio. Qual é o nome desta molécula? Água destilada. Portanto, a equação de palavras é só substituir o nome das moléculas. Água destilada, sempre colocando estado físico, ok? Acerta, ou seja, origina, decompõe-se, a ação, por meio de qual meio que o reagente passou pela decomposição, em de hidrogênio em estado gasoso, sempre o estado físico, e de oxigênio no estado gasoso, pois o nome desta molécula, O2, é de oxigênio, e o nome desta molécula, H2, é de hidrogênio. Portanto, é desta maneira que fazemos a equação de palavras e a equação química. Agora, como se lê uma equação química? Se lê, nós sempre temos que citar a quantia de moléculas, qual molécula que é, qual estado que está, se é uma reação de decomposição, se não é e foi por meio de qual ação. Portanto, como se lê? Basicamente falamos que
duas moléculas, nome dessa molécula, de água destilada no estado gasoso, uma reação de decomposição, logo um reagente, temos também a ação em cima, então duas moléculas de água destilada no estado líquido decompõem-se por ação da eletricidade em duas moléculas de hidrogênio no estado gasoso e uma molécula de dihidrogênio no estado gasoso. Portanto, é desta maneira que lemos. Nós falamos a quantia de cada molécula de cada substância, falamos qual tipo de reação que é, a ação dessa reação química, que ela foi feita por ação de quê? Da eletricidade, da luz, etc. E a quantia de moléculas que formou, o estado físico também, sempre estado físico, e o nome das moléculas. Portanto, repetindo, como que se lê, duas moléculas de água destilada no estado líquido, por ação da eletricidade, decompõe-se em duas moléculas de dihidrogênio no estado gasoso, mais uma molécula de dihidrogênio no estado gasoso. E uma molécula de dihidrogênio no estado gasoso. Portanto, até aqui nós vimos que a eletrólise é sempre a decomposição de um reagente, e apenas um, por ação da eletricidade. Estamos a falar da eletrólise da água destilada, ou seja, da decomposição da água destilada. Equação química, ok? Sempre temos que ter o mesmo número de moléculas ou de massa dos reagentes igual aos produtos da reação. É isso que temos aqui. Colocamos sempre o estado físico de cada substância e quando uma reação por decomposição, colocamos em cima da seta, numa equação química, por qual ação ela foi decomposta, se foi por ação da eletricidade, da luz, etc. Equação de palavras é só substituir, em lugar de escrevermos a fórmula química, escrevemos o nome das moléculas, portanto, água destilada, nunca esquecendo do estado físico, ok? E a ação por qual foi decomposta. Água destilada, estado líquido, por ação da eletricidade, se decompôs em hidrogênio gasoso mais de oxigênio gasoso. Agora, como se lê? Como se lê, nós realmente falamos, inclusive até a quantia de moléculas, o nome da molécula, o estado físico, o tipo de reação química e se foi por qual ação. Então, neste caso, é duas moléculas de água destilada no estado líquido, por ação da eletricidade, decompõe-se em duas moléculas de dihidrogênio no estado gasoso e uma molécula de dioxigênio no estado gasoso. É dessa maneira que lemos. Então, só que temos uma questão, como que é feito a eletrólise da água destilada? A eletrólise da água destilada pode ser feita por um voltâmetro. Por que por um voltâmetro? Principalmente porque o voltâmetro nós temos dois elétrodos. O que é um elétrodo? É basicamente um cátodo e um ánodo. O que é um cátodo? Um cátodo tem carga negativa e um ánodo tem carga positiva. E sabemos que cargas opostas se atraem. Agora, por que nós fazemos a decomposição da água por meio da eletrólise, ou seja, por meio da eletricidade? Porque a eletricidade forma um campo elétrico suficiente para quebrar as ligações químicas da molécula da água e decompor a água. Portanto, a eletricidade fornece um campo elétrico suficiente para quebrar as ligações químicas da água e decompor a água. Mas, para quebrar as ligações químicas da água, nós precisamos que haja uma boa corrente elétrica. Nós precisamos que haja uma condução da corrente elétrica dentro da água, já que
Por meio da condução da corrente elétrica, temos a corrente elétrica e a corrente elétrica fornece um campo elétrico para quebrar as ligações químicas. Mas, para que ocorra essa corrente elétrica, precisa conduzir a corrente elétrica para que quebre essas ligações químicas e dessa maneira ocorra a reação por decomposição. Só que temos uma questão, porque a água destilada não conduz à corrente elétrica, porque é um composto molecular, é uma substância molecular e não conduz à corrente elétrica. Então, se não conduz à corrente elétrica, como que a corrente elétrica vai passar pela água para quebrar as ligações químicas e decompor a água? Como que fazemos? Nós precisamos colocar um eletrólito. E o eletrólito pode ser um sal, um ácido ou um hidróxido. Vou citar o exemplo do sal, porque até agora falamos dos compostos iônicos ou sais. E sabemos que os sais são compostos por íons. E os sais, os compostos iônicos ou substâncias iônicas, como querem chamar, eles conduzem a corrente elétrica quando fundidos ou dissolvidos em solução aquosa. Quando colocamos o sal iônico na água, dissolvido em solução aquosa, ele se dissocia na água. E isto tem a ver principalmente por causa da molécula da água, porque a molécula da água é polar, ou seja, uma parte é mais eletronegativa que outra, e por isso mesmo nós temos polaridade na molécula. E por isso mesmo que o sal se dissocia na água, ou seja, os íons se dissociam na água. E por conta dos íons se dissociarem na água, eles conseguem conduzir a corrente elétrica. Se eles conduzem a corrente elétrica, eles conseguem fornecer a energia suficiente para as moléculas de água, já que eles vão conduzir a corrente elétrica, para quebrar as ligações químicas da água. A partir do momento que quebramos as ligações químicas da água, os corpúsculos são atraídos pelo cátodo, que tem carga negativa, e pelo ánodo, que tem carga positiva. O cátodo, ele tem carga negativa, portanto vai atrair algo que tem carga positiva. Se o cátodo tem carga negativa, vai atrair algo que tem carga positiva. Por isso mesmo que ele vai atrair o hidrogênio. E o hidrogênio tem um íon, que é o íon H+. Portanto, ele vai atrair o dihidrogênio. Agora, o ánodo, ele vai atrair o desoxigênio. Okay? Isto principalmente por causa do íon OH, que é o íon, sabemos que o nome desse íon, portanto, o íon hidróxido. O que acontece? O íon hidróxido é OH-. E o íon OH- é atraído pelo ánodo, ele perde eletrões, se reorganiza e acaba por formar o desoxigênio. Portanto, é por esses motivos que nós precisamos de um eletrólito na água destilada para que ocorra a eletrólise, para que haja uma condução da corrente elétrica, porque a corrente elétrica é importante para quebrar as ligações químicas da água, dessa maneira serem atraídos, os corpúsculos serem atraídos pelo cátodo e pelo ánodo, mas respectivamente íons. E desta maneira que acontece a eletrólise da água destilada. A equação química, já vimos como que se representa. Sempre temos que seguir a lei de Lavoisier, falar em estado físico, também não esquecer de escrever qual meio, por qual ação está a acontecer a reação química por decomposição. E também como se lê, também é muito importante fixarem isto. Duas moléculas de água destilada no estado líquido, por ação da eletricidade, se decompõem em duas moléculas de dihidrogênio no estado gasoso e uma molécula de dioxigênio no estado gasoso.
Agora vamos falar da fotólise. E se é por fotólise, significa que é uma decomposição por ação da luz. E vamos dar o exemplo da água oxigenada. A água oxigenada também pode ser chamada de peróxido de oxigênio. Em outras palavras, é água destilada, mas com mais oxigênios. Podemos falar de uma maneira mais simples. Portanto, nós vamos dar o exemplo da decomposição da água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, por ação da luz. Então, como que fica a equação química? A fórmula do peróxido de hidrogênio é H2O2. Como eu disse, podemos considerar que o peróxido de hidrogênio é basicamente água destilada com mais oxigênio. Portanto, nós temos apenas um reagente e nós temos mais que um produto da reação. Lembrando que as substâncias do produto da reação juntas compõem o reagente, já que estamos a falar de uma reação por decomposição. Então, a fórmula do peróxido de hidrogênio é H2O2. H2O2. E por ação da luz, portanto, colocamos a seta, porque agora vamos falar dos produtos da reação, quais foram as substâncias finais dessa reação química. Em cima, a luz, porque é uma reação de decomposição por ação da luz. O peróxido de oxigênio decompõe-se em água destilada e de oxigênio, em palavras mais simples. Lembrando também sempre a importância de colocar os estados físicos. Portanto, estamos a ver que o peróxido de hidrogênio está no estado líquido, a água oxigenada está no estado líquido, e por ação da luz nós temos água destilada no estado líquido mais de oxigênio gasoso. E também podemos perceber nessa equação química que segue a lei de Lavoisier, ou seja, a massa, a quantia dos corpúsculos dos reagentes é sempre igual dos produtos da reação. Porquê? Porque nós temos apenas um rearranjo de átomos. Portanto, por ação da luz, os corpúsculos do peróxido de oxigênio se reorganizaram. Portanto, o que aconteceu? Tivemos água destilada no estado líquido e de oxigênio no estado gasoso. Olha só como que podemos dizer que isto segue a lei de Lavoisier. Aqui, nos reagentes, nós temos 4 átomos de hidrogênio. No produto da reação, nós temos também 4 átomos de hidrogênio. Nos reagentes, nós temos 4 átomos de oxigênio. E nos produtos da reação, nós também temos 4 átomos de oxigênio. Aqui nós temos 2 oxigênios e aqui nós também temos 2 oxigênios. Portanto, no total dos produtos da reação, também temos 4 oxigênios. Como que fica a equação de palavras? É só substituir o nome da substância de acordo com a fórmula química. Portanto, o peróxido de oxigênio, colocar o estado físico, origina, por isso mesmo temos a seta, por meio da ação da luz, escrevemos o nome, depois escrevemos luz aqui em cima da seta, água destilada, cria o nome de H2O, estado físico, no estado líquido, mais de oxigênio, cria o nome desta molécula de oxigênio e o estado físico. Agora, como se lê essa equação química? Simples. É só falar a quantia, foi por ação do quê, foi que tipo de reação, pronto. Então, como que se lê? 2 moléculas de peróxido de hidrogênio no estado líquido por ação da luz decompõem-se em 2 moléculas de água destilada no estado líquido e uma molécula de dioxigênio no estado gasoso. Então vamos lá. Faltou-nos falar da termólise e da ação mecânica. Então, toda vez que falamos que aconteceu uma decomposição por meio da termólise, significa que foi por ação do calor. E vou dar um exemplo aqui da decomposição do bicarbonato de sódio. Temos a equação química, bicarbonato de sódio sólido, um só reagente, por ação do calor, decompõe-se em carbonato de sódio, dióxido de carbono e água. Aqui temos estados físicos, portanto,
bicarbonato de sódio no estado sólido, decompõe-se em carbonato de sódio no estado sólido, dióxido de carbono no estado gasoso e água no estado gasoso. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos dois compostos iônicos. Portanto, como que lemos? Lemos primeiro o íon negativo e depois o íon positivo. Mas para escrever ao contrário. Aqui nós temos o íon carbonato e aqui nós temos o íon sódio. Aqui é o íon bicarbonato e aqui é o íon sódio. Como sabemos, um metal mais um não metal. Aqui é um óxido, pronto, é um óxido de um não metal. Já vamos ver isso mais para frente. Como é que seria a equação de palavras? Só dizer o nome da substância de acordo com a fórmula química. Bicarbonato de sódio, primeiro bicarbonato de sódio, o íon negativo e o íon positivo, sólido, não se esquecer dos estados físicos, por ação do calor decompõe-se em primeiro negativo, depois positivo. Carbonato de sódio, no estado sólido, colocar o estado físico, dióxido de carbono, gasoso, mais água destilada, estado gasoso. Agora, como que se lê? Aqui nós não podemos falar que é uma molécula, porque um composto iônico não é uma molécula. Ele é formado por íons, não é uma molécula. Uma molécula é quando nós temos um não metal mais um não metal. Portanto, o que nós podemos falar? Temos duas unidades fórmula de bicarbonato de sódio no estado sólido, por ação do calor, decompõe-se em carbonato de sódio no estado sólido e dióxido de carbono e água destilada no estado gasoso. E também a equação química está devidamente acertada. 2 átomos de sódio, 2 átomos de sódio. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. Aqui temos 2 átomos de oxigênio. Temos 6 átomos de oxigênio aqui. Porquê? Porque são duas moléculas de bicarbonato de sódio. E cada molécula de bicarbonato de sódio tem 3 átomos de oxigênio. Portanto, 2 vezes 3, 6. Nos reagentes temos 6 átomos de oxigênio. Aqui temos 3 átomos de oxigênio, mais 2 átomos de oxigênio, 5, mais 1 da água, 6 ao total. Portanto, a equação está acertada de acordo com a lei de Lavoisier. Agora, a ação mecânica é uma decomposição que acontece por choques ou fricções. Um exemplo de uma ação mecânica é quando nós acendemos um fósforo, não é? Nós temos uma fricção e por isso mesmo acaba por acontecer uma reação química, mas nesse caso não é por decomposição. Entretanto, eu trouxe o exemplo da decomposição do hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio também podemos chamar de lixívia. Então, o hipoclorito de sódio, quando agitado, decompõe-se em cloreto de sódio e de oxigênio. Então, por acaso, nós temos dois, olha só, não podemos falar moléculas, ok? Porquê? Porque aqui também temos um sal iônico. E, por acaso, está no estado aquoso porque ele está dissolvido na água. Portanto, é uma solução. Então, é uma solução de hipoclorito de sódio. Nós temos o íon hipoclorito e aqui nós temos o íon sódio. No estado aquoso, por meio da agitação, decompõe-se em... Aqui nós também temos um sal iônico, temos o cloreto de sódio, um metal mais um não metal, e aqui temos uma molécula. Portanto, como que iríamos ler? 2 unidades fórmula de hipoclorito de sódio no estado aquoso, por agitação decompõe-se em cloreto, podemos falar 2 unidades fórmula de cloreto de sódio no estado aquoso, mais uma molécula de dioxigênio no estado gasoso. Ou também poderíamos falar apenas hipoclorito de sódio no estado aquoso, por agitação decompõe-se em cloreto de sódio e de oxigênio. Equação de palavras fica como? É só colocar o nome da substância de acordo com a fórmula. Hipoclorito de sódio, primeiro íon negativo, depois o íon positivo. O estado físico, por meio da agitação, decompõe-se em, por isso é o significado da seta, por isso temos a seta. Cloreto de sódio, primeiro o negativo, depois o positivo. Estado físico aquoso, mas de oxigênio. Estado gasoso. Uma molécula com 2 átomos de oxigênio ligados entre si, por isso podemos falar de oxigênio. E também temos a equação aqui acertada.
2 átomos de sódio, 2 átomos de sódio, 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro e aqui 2 átomos de oxigênio e hipoclorito, 2 átomos de oxigênio. Portanto, pessoal, isto foi o vídeo que falamos dos tipos de reações químicas por decomposição. A próxima aula, já sabem, vamos fazer exercícios de consolidação e agora, depois do estudo das reações químicas por decomposição, vamos falar sobre reações químicas por junção de substâncias. E vamos falar várias reações de precipitação, reações ácido-base, reações de combustão, muitas. Então, até o próximo.